Olá, 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 boa noite. Tudo bem com vocês? Vamos aguardar o pessoal começar a entrar aqui na nossa live. Hoje nós vamos ter o Dr. Andrew Montone, que é um dos nossos convidados do evento do dia 8 de fevereiro. E hoje nós vamos falar sobre o permesso de soggiorno. Deixa eu dar boa noite ao pessoal que está entrando aqui. Então, nós já temos aqui a Bruna, a Adriele, a Jane, a Vera, o Dr. Andrew já está por aqui, do Escritório Piccolo, a Jana, Mandresson e mais algumas pessoas. Então eu vou dar um tchauzinho para todo mundo aqui e já vou chamar o Dr. Andrew para a gente permesso, mas sobre outras questões também. Então, meu nome é Ângela, eu sou da empresa Ângela Banzi. Boa noite, Boa doutora noite, Andrew. Angela. Tudo bem? Tudo bem? Tudo ótimo. Está me vendo bem? Está Estou bem? vendo bem, você está me vendo bem? Estou Não, muito cortada bem. aqui. Não, não está perfeito. Está tudo perfeito. Primeiramente, quero agradecer muito pelo convite, pelo seu convite em Imagina, eu que particular. agradeço, E Andrew. tratar de um assunto tão importante, inclusive, trataremos ali diretamente em Londres, né, no mês de fevereiro, então será um prazer ali compartilhar Ex- informações, estar também com outros colegas. E assim, sobre a minha exatamente, defesa da cidadania italiana. Então, sempre é muito, muito exatamente. bom. Para quem está chegando aqui nessa live e não sabe, nós já e que não me segue, mas é difícil, né? A pessoa está participando aqui, ela me segue, ela sabe, a gente já está divulgando. Então, no dia 8 de fevereiro, nós vamos estar realizando em Londres um grande evento. E o objetivo desse evento foi trazer todas as pessoas que estão envolvidas ou em ações significativas para a comunidade de ítalos descendentes nos últimos meses, que é o caso do Escritório Piccolo, do Andrew, né? Do Dr. Andrew, eu chamo de Andrew porque assim já virou meu amigo pessoal. E também nós teremos outros profissionais, nós teremos o Daniel Tadoni, que todo mundo sabe, está muito envolvido com a questão da cidadania italiana, é um pesquisador, né, uma pessoa que realmente está envolvido em várias frentes na questão da cidadania italiana. O deputado Fábio Porta, que é um lutador constante pelos direitos dos ítalos descendentes. O doutor Giovanni Bonato, que vai estar na corte, é um dos patronos da ação da corte do dia 11 de março, né, Andrew? A doutora Mônica Restagno também, que é uma das patronas. A Maristela doutora Urbina. a Maristela Urbini e o nosso querido, né, Andrew Montoni, que está aqui, doutor Andrew Montoni, que está aqui para nos esclarecer alguns pontos, doutor Andrew. Mas antes da gente entrar naquele ponto principal do permesso, eu gostaria que você se introduzisse, falasse um pouco sobre o trabalho que vocês realizam no Piccolo, no Estúdio Piccolo, e falasse também um pouquinho das ações, né, que vocês vêm tendo resultados positivos nos últimos tempos, mas principalmente daquela do Tribunal de Verona, que eu acho que isso Perfeito. interessa bastante para a comunidade italodescendente. Opa, alguma coisa pulou aqui em mim. Seria muito importante se você desse uma ambação assim nessa questão dos prazos e da multa, né? Do Claro. Tribunal aí de Verona com relação aos prazos de transcrições, e depois a gente entra propriamente dito na questão do permesso de soggiorno. Por Perfeito. favor. Bom, então, mais uma vez eu agradeço. Então, são vários temas assim para a gente iniciar essa conversa. Salientar um prazer que eu tenho de compartilhar, levar ao público pelos quatro cantos, pelo mundo afim.
e trazer porque são temas importantes para o mundo da cidadania italiana. Então, da mesma forma que nós vemos um governo com bem traz o Daniel Tadão no decreto da vergonha, nós, como advogados, utilizamos de meios previstos no nosso na esfera judicial, seja partindo da Constituição até as legislações inferiores, justamente para proteger e buscar ali que o direito seja de fato exercido, ou seja, não seja algo apenas fático e genérico, mas que no mundo prático isso de fato aconteça. Nós temos assim visto diversas atividades, em particular pelo nosso escritório, das últimas decisões que nós tivemos a respeito, uma que foi inclusive no Tribunal de Caltanissetta, em que Uhum, a avocatura se constituiu, né, e ela pedia que parte ali do decreto 36, na questão ali de uma norma processual material, com relação a fazer uma prova sobre Estado, aquela questão da não renúncia, fosse aplicado para processos protocolados antes do dia 27. Então, ali nós apresentamos uma defesa, justificamos essa questão, e o juiz, de fato, decidiu: olha, por ser uma norma substancial, não poderia uma norma desse tipo retroagir aplicando para processos ali pendentes. De todo modo, é conhecido esse tipo de prova, porque existem provas que é difícil, que caberia à avocatura, o ministério fazer esse tipo de prova. Então, nós chamamos, inclusive, como um tipo de prova diabólica, que o advogado teria que produzir para um processo. Então, o juiz ali ele acolheu as nossas alegações e deu o acolhimento total, o reconhecimento dessa família. Outra uhum, questão muito importante foi a questão da multa, né? Que na verdade foi uma decisão que nós chamamos isso no mundo jurídico de astrentes. Astrentes, ela nasce no direito francês, que nada mais é que uma multa com efeito psicológico, ou seja, o efeito indireto, já que nós não podemos, vamos dizer assim, exigir na praticidade, pegar um funcionário do comum e obrigá-lo a transcrever, mas através de meios indiretos, que a decisão do juiz seja cumprida. Na uhum, prática, nós vemos que, na sentença de acolhimento, do reconhecimento da cidadania italiana, existe já uma ordem definida pelo juiz, entre os 26 tribunais, para o cumprimento de determinada decisão. Acontece que, ok, nós consideramos que o comune existe muitas vezes uma estrutura limitada, então até mesmo os brasileiros entendem, não, mas já vai para o comune, já vai ser transcrito, como que funciona? Então, assim, a primeira coisa que eu sempre relato aos clientes, aos parceiros, que não se trata de um cartório, que é uma adélega do Estado brasileiro, mas é ali que o cartório ali existe uma questão, um lucro, existe um ganho propriamente. Os uhum. funcionários não, eles têm aquele salário limitado, fornecido pelo Estado, e muitas vezes não tem estrutura nenhuma. Então nós temos diversos, centenas de milhares de comuni na Itália, e acaba tendo esse problema na fase da transcrição. E aí também a Objetivamente, questão, só te interrompendo um claro, pouquinho, né, Andrew, para você confirmar para mim, também tem a questão cultural, né? Que sim, assim, nós brasileiros, a gente tem o hábito de trabalhar a mil, né? Num sim, ritmo muito sim, acelerado, né? Nós temos esse hábito de trabalhar com ritmo sim, acelerado. O italiano, absolutamente não. Eles trabalham num sim, ritmo. Eu conheço e você conhece sim, também, e o público precisa saber disso, que tem gente que fecha, o ufficiale de Stato Civile, que fecha o setor e vai fazer compra durante o horário do sim, expediente. sim, sim, Então, gente, não deveria, né? Não sim, deveriam fazer isso, mas eles fazem, estão habituados, e quando um juiz ou um advogado vai lá e bate na porta deles e fala: você não pode fazer isso, você precisa fazer o teu trabalho, né? Dentro do prazo, eles realmente ficam ressentidos, mas sim. o que tem que ser feito, né, Andrew? Exatamente. Então, nós sempre buscamos, antes, assim, no momento que nós temos que enviar essas certidões para transcrição, fazemos uma comunicação para o comune de modo prévio, que a documentação estará seguindo para o Stato Civile, mas sabemos também que há dificuldade, porque muitas vezes você liga para o comune, não é que eles tenham um tratamento, vamos dizer assim, muita gente é educada, mas tem muita gente que não.
não tem aquela a presteza de atender, às vezes você pede ali uma posição, não te atendem. Então, o mundo prático da cidadania é algo completamente diferente, completamente diferente. Exato. No caso em concreto, claro, sempre eu atuo juntamente com o Avvocato Piccolo, que inclusive é um advogado cassacionista. Então, nosso escritório está ali no coração de Milão, já desde 1982, inclusive foi a data que eu nasci. E, e prestando esse trabalho, seja migratório, seja a questão da cidadania, sempre outras áreas do direito, buscando alcançar as pessoas e buscando uma atividade concreta. Claro, nós sempre visamos, seja na questão da multa, seja na questão de uma ação, seja numa questão migratória, salientar para o cliente que a atividade do advogado é sempre de meio, ou seja, nós não podemos prometer um resultado, mas sim nós podemos buscar da melhor forma. Claro que a Uhum. decisão cabe sempre ao juiz a esse respeito. Então, voltando à questão da multa, na verdade, foi ali ultrapassou, porque a prática é, o comune, não existe uma lei que determine que o comune tem que transcrever em determinados meses, em determinados dias. Isso não existe. Quando existe uma ordem judicial, teoricamente, essa ordem deveria ser cumprida de imediato. Mas, na prática, nós sabemos que o comune não detém toda essa estrutura necessária. Então, Uhum. após notificarmos, enviarmos PEC, tentar um tipo de comunicação, o comune, na prática, se permaneceu silente o tempo todo. Então, primeiro foi enviado ali uma comunicação via PEC, então, telefone que não acontecia. Depois, propomos uma ação no tribunal local. E eles se permaneceram cientes nessa ação contra, propriamente, o comune, contra o oficial de Stato Civile, na figura ali da figura ou seja, do comune. Esse silêncio permaneceu na esfera judicial. Posteriormente, nós propomos uma ação específica no Tribunal de Execuções ali de Verona, e a juíza, ou seja, através da nossa solicitação, porque na Itália, essa fixação da multa, o advogado precisa pedir, diferentemente do Brasil, que precisaria ser, o juiz poderia, inclusive, declarar de ofício no Brasil, mas na Itália não. Então, o juiz ali, acolhendo nossas alegações, vieram, olha, se essas pessoas, inclusive a juíza trata disso, se essas pessoas estão em busca de um reconhecimento da cidadania, um status originário, imprescritível, que pode ser exercitado até o momento, o comune não pode criar empecilhos para que essa situação fática ou seja, entregue de modo concreto. Sendo Uhum. assim, ela determinou que, se em 14 dias não houvesse esse cumprimento voluntário, a partir do 15º dia útil, seria aplicada a chamada astrentes. Então, foi uma notícia que no mundo da cidadania foi algo que tomou grandes proporções, inclusive até manifestação ali de um dos, vamos dizer assim, nós sabemos quem lá do Vêneto se manifestou contra, ali como Nosso pode. amiguinho ali, né? Exatamente. Mas Que assim, nos ama de coração. o advogado faz o seu papel. O juiz, ele não olha o ambiente político, nem a situação. Ele vai olhar a situação, se a pessoa tem direito ou não. Só a justiça está aí para ser imparcial e para cumprir ali o que é a determinação constitucional. Então, esses Ótimo, dois perfeito. casos preliminares foram assim muito importantes. Só uma pergunta sobre, para a gente encerrar esse assunto, né, Andrew? Porque Tá. não foi o assunto principal que nós viemos falar aqui hoje, mas se tratava de um comune, Soma Campana, era na província de Verona? Castanharo. Castanharo. Mas se estendeu a todos os comunes a decisão do tribunal? Não, Que não. eles têm? Não, né? Apenas ao comune, porque a decisão na Itália faz efeito inter partes. Uhum. Só aqueles que estão na relação. Diferentemente quando é uma questão que envolve, por exemplo, a inconstitucionalidade. Então, acreditamos que ali no mês de março, se pronunciar da forma que nós acreditamos, o efeito daquela decisão, sim, tem um efeito erga omnes, até porque o efeito é como se aquela norma não existisse mais. Ok. A gente já tem uma pergunta aqui, DJ Igor Moraes. Eu vou deixar a resposta da tua pergunta para o final, tá? Porque agora a gente vai entrar propriamente no assunto ao qual nós nos propusemos a vir a falar aqui hoje, né? Que é a questão que interessa para muitas pessoas, para muitas famílias,
que o meu escritório tem no Brasil, que está em processo já de cidadania, né, que já protocolou, que está aguardando, e eu tenho certeza que muitas outras pessoas que me seguem, que estão fazendo com outros escritórios, para os clientes do escritório do Dr. Andrew, que é a questão da decisão, foi do TAR de Torino, é isso? Com Torino Piemonte, relação. perfeito. Ok, então explica para a gente um pouquinho como ocorreu e por que ocorreu essa ação no TAR de Torino. E eu me lembro que você mencionou alguma coisa com relação a uma família de Veneza também. Isso se estende a todos os tribunais, enfim, explica para nós, introduz e explica um pouco para nós sobre essa decisão de Torino e até onde ela, a que tribunais ela abrange, a quem ela abrange e quais os direitos de quem está em processo hoje de cidadania via judicial de conseguir um permesso e vir já durante o processo trabalhar na Itália. Claro. Vou fazer primeiro uma introdução sobre o tema, para, se de determinado modo minha linguagem ficar um pouco técnica, eu busco explicar ali da melhor forma, até mesmo para as pessoas que estão participando da live. Então, assim, o permesso de soggiorno nada mais é que uma permissão para que a pessoa possa estar na Itália. Mais especificamente do permesso di soggiorno in attesa di cittadinanza, quer dizer, uma solicitação de uma permissão, ou seja, diga isso de passagem, temporária, até que o processo seja finalizado. Como que funcionava, ou seja, porque agora nós temos a questão da inconstitucionalidade que envolve a norma, mas vamos pensar até o dia 27 de março, ou até mesmo agora, se você é filho, se você é neto, que ainda se autoriza a fazer presencialmente o processo administrativo. Então, nós temos a DPR, né, uma legislação italiana, 394, de 1999, que ali descreve o permesso de soggiorno. Esse permesso de soggiorno sempre foi muito utilizado, ou seja, eu diria até 99% dos casos, até 99,5%, em processos presenciais na Itália. Justamente porque as pessoas residiam em determinado comune, iniciavam uma prática de cidadania italiana e, antes de ultrapassar aqueles primeiros 3 meses na Itália, ela precisaria fazer um pedido para que a questura pudesse avaliar. Questura, vamos entender aí como uma delegacia, nessa Porque finalidade. para iniciar o processo presencial na Itália, bastava o carimbo no passaporte, Exato, comprovar que, né, exato. não tinha feito passagem em outro país, tinha chegado direto na Itália, e com aquilo já podia iniciar imediatamente o processo de protocolo, né? Exatamente, porque existem duas circulares que também complementam essa questão, que é a circular de número 32 e a circular de número 52. Essa questão do carimbo no passaporte é tratada bem especificamente na circular 52, porque diz que as pessoas que não fazem parte do Tratado Schengen, ou seja, do Acordo Schengen, através de um carimbo no passaporte, aquilo já seria um título para permanência em território italiano. Então, esse carimbo, esse título, seria um permesso para a pessoa ficar ali durante 90 dias em território. Então, vamos colocar em modo prático. Se um processo de cidadania na época terminasse antes dos 3 meses, aquele carimbo por si só já seria necessário. Mas as pessoas que fazem ali uma escala, como não existe um carimbo direto, era necessário o quê? Fazer a declaração de presença, ou seja, perante ali a questura, dizendo que a pessoa se encontrava em território. Até porque, como uma vez que você faz escala, aparece o carimbo da primeira passagem e não da segunda. Então, na prática, essa declaração de presença tem essa importância. Então, apesar de essa DPR, a 394, ser utilizada para os processos administrativos, não existe em nenhuma parte escrito que existe uma proibição para a utilização dessa norma para processos judiciais. Então, ali no seu artigo 11, como a 1, letra C, diz, inclusive, o seguinte, que, eu vou dizer ali a parte necessária, para
aquisição, ele usa a palavra acquisto, para aquisição da cidadania, vamos aí, tem a vírgula, para a durata do procedimento de concessão ou de reconhecimento. Não existe aqui uma palavra que diga, olha, essa questão da permissão é exclusivamente para a via administrativa. Não tem. Uhum. Então, esse foi um dos fundamentos utilizados, inclusive, perante a altar. E também não podemos confundir, porque muitas vezes diziam assim, não, não é possível. Mas por que não era possível? Aí as pessoas fundamentavam, não, porque a letra C bis diz de um permesso especificamente numa questão de testemunha para a esfera penal. Mas isso não tem nada a ver com a questão do permesso para o reconhecimento da cidadania. Então, como que funciona essa questão? Se é a questura responsável pela a concessão desse permesso, claro, a administração pública, através dos seus funcionários, eles fazem uma leitura direta com relação à lei, e muitas vezes eles não podem assim ampliar muito a interpretação. Mas na prática, existiam sim questuras que aceitavam, ou ainda não aceita, a concessão do permesso pela via judicial. São poucas. Inclusive, pela situação que nós temos hoje, uma questura, se tiver bem atualizado das questões da cidadania de hoje, pode oferecer uma negativa do tipo. Mas uma rejeição por parte da questura garante que a pessoa existe a tutela jurisdicional, que qualquer ato administrativo está sujeito ao controle pelo Poder Judiciário. Isso é uma norma constitucional prevista no artigo 113 da Constituição Italiana. Então, qualquer ato administrativo é sujeito a um controle. Então, a questura, existem diversas questuras, então, é uma decisão, até responder uma das perguntas, é uma decisão que tem um efeito para aquele caso concreto, mas é uma decisão de utilíssima importância, até que gerou um efeito assim muito positivo no mundo da cidadania, porque nessa decisão, porque nós protocolamos uma ação no Tribunal Administrativo Regional de Torino Piemonte, ou seja, seguindo, nós chamamos o processo administrativo, ou seja, não é um processo, ou seja, nós seguimos o Código de Processo Administrativo, ou seja, não segue-se ali a letra do Código de Processo Civil, ou seja, é um procedimento em separado. Então, o advogado, nesse caso, também precisa ter conhecimento da norma administrativa no que diz respeito à atuação perante o altar. Então, como que aconteceu essa questão na prática? Era uma família que, até para entender melhor a situação, uma família que já tinha um processo de cidadania protocolado perante o Tribunal de Veneza. Então, nós sabemos que existem 26 tribunais para julgar processo de cidadania italiana. Então, onde tem corte de apelação, tem tribunal para julgar o processo de cidadania italiana. Então, essa família protocolou um processo perante o Tribunal de Veneza, diversos requerentes. Nós não somos os patronos dessa causa do processo judicial, mas uma das requerentes pensou, bom, como Veneza está demorando, eu quero fazer meu processo, eu até disse, eu prefiro fazer meu processo administrativo na Itália. Então, ela veio diretamente do Brasil até a Itália, inclusive fez realmente um voo direto, com o timbro no passaporte, deu entrada em determinado comune que não aceitou, criou alguns empecilhos nesse sentido. Mas Depois, ela estava junto com os demais familiares já em um processo judicial. já em processo judicial, perfeito. Ok. Já estava, ou seja, com o processo já protocolado. Uhum. E nós vamos ver depois que esse processo judicial é um título, ou seja, uma prova de um procedimento aberto. Nesse comune específico, existiam algumas restrições, não aceitaram. Entrou o decreto, que essa é uma questão que eu ainda nem não tratei em outros lugares. Entrou o decreto e eles se mudaram para outro comune. Esse comune aceitou ali fazer a residência por outros motivos, e quando chegou no momento da entrevista perante altar, ou seja, perante a questura alegou: olha, você não tem um procedimento aberto para o reconhecimento da cidadania. Ou seja, não considerando o processo judicial. Uhum.
Diante disso, ela recebeu uma rejeição por parte da questura, que ali contém lá, nessa rejeição, que ela teria prazo de 30 dias para fazer um recurso perante a prefeitura e 60 dias perante ao Tribunal Administrativo Regional. Foi nesse momento que a família nos procurou, logo uma semana depois dessa situação, e, claro, eu via a preocupação da família, uma certa agonia, porque eles se mudaram com filhos já inscritos, já na escola, aqui na Itália. Então, existia um desespero de retornar. Venderam tudo, ou seja, tem uma atividade no Brasil, mas venderam tudo. E, claro, na situação do advogado, eu disse: olha, é, nós conhecemos, nós nos ocupamos também dessa área, mas é importante salientar que é uma decisão que cabe aos juízes ali do TAR a esse respeito. Não podemos prometer um resultado, mas vamos à luta. Então, a partir desse momento, nós entramos com uma ação pedindo uma suspensiva, uma suspensão ali desse ato da costura, fundamentando, entre outros motivos, que, entre diversos, que a cidadania já é um status que a pessoa já carrega desde o seu nascimento. Sendo um status e a DPR 394 não prevê uma limitação, seja em processo administrativo, ou seja, no processo judicial, não existe uma proibição, os juízes, no caso do TAR, eles acolheram dizendo: olha, quando lê na norma procedimento, de fato, esse procedimento Justifica. não é independente se é um procedimento administrativo. Até porque, em um dos julgamentos, um dos juízes dizia até a respeito da seguinte situação: se cabe à administração, ou seja, a concessão desse título, se ela entende que esse título não existe, foi pela administração pública. Então, ela não poderia limitar, ou seja, diminuir um procedimento judicial com uma questão de uma importância menor com relação ao título administrativo. Então, os juízes entenderam: olha, não se pode haver um tratamento diferenciado entre o procedimento administrativo e um procedimento judicial. É um procedimento aberto. Então, Uhum, além dessas situações também, foi justificado pela suspensiva a questão do fumus boniuris, periculum mora, porque as pessoas já estavam aqui, as crianças já estavam inseridas num contexto social na Itália. E por que uhum. também essa decisão é importante? Porque não agrupou apenas a genitora, no caso, mas também os seus filhos. E uma situação muito interessante nós sabemos que tem essa questão que antes os menores eram transcritos diretamente no comune, existe, e ela o reconhecimento automático, que vê esse decreto da vergonha e tirou. E os Uhum. filhos não estavam no processo judicial, mas o TAR deu uma ampliação a essa proteção aos menores. Ótimo, ótimo, ótimo. E aí, nesse caso, Andrew, eu sei que você, na tua, né, no teu mapa mental aí, você provavelmente falaria sobre isso, na sequência, mas eu vou me antecipar e vou perguntar para você. Com essa decisão do TAR de Torino, que era com relação a um processo via judicial que rolava no Tribunal de Veneza. Eu vou fazer aqui uma suposição, tá? Digamos que eu tenha, ou qualquer outro escritório tenha aí uma família, nesse momento, que já tem o processo que foi protocolado antes do decreto da vergonha, e essa família já estava com intenção de vir para a Itália, mas por causa da morosidade que o próprio decreto causou, que ficaram meses, né, parados, todos os tribunais, enfim. Essa família queira vir para a Itália. Existe essa possibilidade em qualquer comune, em qualquer lugar da Itália, dessa família de pedir o permesso de soggiorno? Então, a questão de pedir, está autorizado a solicitar ali em qualquer questura. Uhum, Portanto, que ela tente fazer essa residência. O que eu digo em primeiro lugar é que quando ela vem para a Itália, ela tem que estar preparada financeiramente, psicologicamente. Por quê? No primeira etapa, é a questura que vai decidir sobre essa questão. uhum, Então, às tá. vezes, uma negativa pode assustar a pessoa psicologicamente, dizendo: olha, já tive aqui uma negativa,
vou ter que voltar. Eu acho que a questão é, o direito não pode ser também enfrentado numa questão de desespero. Mas as famílias têm que estar cientes também das dificuldades que elas podem encontrar aqui. Porque, primeiro ponto, ela estará na frente de uma questura. Então, a primeira coisa, existe um planejamento. Às vezes, uma comunicação, até mesmo com o comune, dessa possibilidade, uma conversa, um planejamento. Então, por Uhum, isso que muitas assessorias têm esse conhecimento, pessoas que trabalham corretamente, sabem a situação como está acontecendo perante aquele comune em específico, muitas vezes conhece aquela questura. Então, existe a possibilidade de uma concessão já diretamente perante a questura? Existe. Mas também pode existir essa rejeição. E uhum, dessa rejeição é necessário que um advogado que atue ali com imigração diretamente possa impugnar essa decisão. E é claro, o uhum. advogado nessa conversa deixará muito claro, olha, é claro que faremos tudo aquilo que está ao nosso alcance, mas é claro que é uma decisão que caberá ao colegiado sobre essa questão, sobre essa suspensão, para que a questura se manifeste a esse respeito. É Não uma basta. decisão importante, apesar de ser um efeito inter partes, é uma decisão importante perante outras questuras? Sim, porque existem motivações a mais que podem já ser apresentadas de plano na solicitação. Mas Uhum. é importante que a família sempre tenha esse planejamento sobre essa. Apresentar a decisão do TAR de Torino não é que vai abrir as portas imediatamente, Exatamente. com 100% de certeza, né, Andrew? Exatamente. Perfeito. Perfeita a colocação. Porque a decisão do TAR de Torino, ela tem efeito inter partes. Ou seja, as pessoas que participaram, que participam da causa. Não com relação às outras pessoas. São entendimentos importantes que geram efeito na administração pública. Sim, positivo, porque é uma interpretação jurisdicional. Mas é claro que vai caber à questura essa manifestação. É importante que as pessoas entendam que não é porque o TAR de Torino deu a causa positiva a essa família e que isso pode sim influenciar em outras, né, questuras, outros casos, que as pessoas vão pegar as malas e vão vir para a Itália assim, né? Achando que vai dar tudo certo, que tudo vai correr 100%, que agora está liberado, né? Fazer Exatamente. o permesso porque está em processo de cidadania, porque ainda não chegamos nesse nível ainda, né, Andrew? Exatamente, porque é uma normativa, apesar da normativa dizer, olha, não é proibido, mas nós sabemos que a questura está acostumada com o procedimento anterior, que era Uhum. pela via ali administrativa. E a Então, gente para. volta de novo ali na questão cultural, né? Porque, assim, de novo, voltamos na questão cultural, que na Itália eles têm uma visão muito, muito comparada com a nossa forma de viver no Brasil, que a gente as coisas fluem de maneira muito mais rápida. Aqui na Itália, eles são muito quadrados com relação às questões, né? E mesmo que às vezes exista uma normativa nova, eles ainda têm muita dificuldade de assimilar isso e colocar em prática, né, Andrew? Então, assim, Exatamente. o fato de ter acontecido em um tribunal e que não ser uma coisa, por exemplo, não é a corte de cassação que definiu e aí todo mundo tem que abaixar a orelha e obedecer, né? Foi uma corte regional. Então, assim, é ainda arriscado que as pessoas peguem as malas, venham para a Itália nessa expectativa e, de repente, vão se ver aí em situação frustradas, né? Exatamente. Até mesmo, mesmo que muitas vezes aconteça uma decisão na Corte de Cassação, porque ela não tem efeito vinculante perante as cortes inferiores. Se é da Corte Constitucional, sim, porque é uma norma expurgada do sistema. Mas mesmo Uhum. a Corte de Cassação, em muitos tribunais, muitas vezes, opa, essa interpretação é minha, vai seguir dessa forma. Então, existe na prática, no mundo jurídico, essa questão. E, claro, como você disse, é importante que a pessoa tenha em mente essas questões, também uma programação financeira, uma programação futura, por quê? Em decorrência de uma negativa, ela vai precisar do advogado. Então, o advogado vai ali atuar, claro,
mediante patrocínio, ou seja, existe toda uma questão ali que ela vai tratar com o advogado. Então, assim, não é simplesmente, olha, tem um processo aqui, não estou organizada, vou pegar o avião e tchau. Cheguei na Itália. Não, não é assim. É, é muito arriscado, né? Aí tá, exato. É um planejamento que é necessário, ou seja, passo a passo, uma pessoa acompanhando e chegando na necessidade da via judicial, procurar um advogado para esse fim. Exato. E o objetivo nosso dessa live é exatamente esse, porque assim, no dia seguinte que aconteceu a ação que vocês publicaram, a questão do TAR de Torino, a gente viu aí que explodiu nas redes sociais um monte de gente postando como se o problema todo do permesso de soggiorno tivesse sido resolvido, né? E quem vive na Itália, ou quem tem familiaridade com a Itália, sabe que não é tão simples assim, né, Andrew? Então, assim, eu vejo a necessidade de nós termos órgãos, advogados, enfim, profissionais, e por isso a gente está organizando esse evento em Londres para esclarecer, para trazer para próximo da comunidade pessoas que possam estar trazendo a informação de uma maneira clara, transparente, verdadeira, né? Sem facilidades para vender, porque muita gente usa isso, usa as facilidades para vender, né? E também eu gostaria de falar de uma outra questão que eu acabei me envolvendo. Nós temos inúmeras associações já de ítalos descendentes de vários segmentos, de regiões específicas, mas agora nasceu uma associação que visa abraçar todo o ítalo descendente, mais especificamente o ítalo brasileiro, que é a nossa comunidade, né? Que é a Patrimônio Italiano, né? Nós temos a nossa presidente, que é a Fabiola Leardini, que também é uma empresa de assessoria como a minha, e várias outras empresas que incorporam o diretivo da associação, e o objetivo nosso com a associação, o objetivo da associação é justamente esse, é dar suporte para o cidadão já reconhecido e para aqueles que estão em processo de reconhecimento, para que esse cidadão não caia em mãos erradas, para que esse cidadão tenha suporte de quem realmente trabalha dentro, né, daquilo que a legislação rege, para que esse cidadão possa estar recebendo de maneira contínua informações corretas através dos nossos canais, do WhatsApp, enfim. Então, quem quiser saber um pouquinho mais sobre a Patrimônio Italiano, mas basta vocês procurarem lá Patrimônio Italiano Oficial, que é o nosso Instagram. Depois eu posso, né, quem quiser eu posso enviar, mas sigam lá o Instagram do Patrimônio Italiano para que vocês conheçam um pouquinho mais. E quem quiser se associar, por favor, né, é muito importante que nós estejamos unidos nesse momento, porque apesar de 11 de março, né, da corte já ter agendado a audiência do dia 11 de março, por baixo o governo continua movimentando seus pauzinhos para poder, né, criar aí, complicar a vida do ítalo-descendente, né? E o nosso amiguinho lá daquele comune lá continua lá, né? Nos perturbando, né, Andrew? Então, infelizmente, a mídia italiana, né, do ano passado para cá, a gente vê todos os dias, todas as semanas, matérias que denigrem a imagem do ítalo-descendente, do ítalo brasileiro, mais especificamente do ítalo brasileiro, né, Andrew? Então, assim, o objetivo nosso de estar agora trazendo essas lives, de estar fazendo esse evento em Londres, é justamente criar essa conexão de bons profissionais com a nossa comunidade e manter essa conexão, manter a informação
verdadeira e transparente para as pessoas, para que elas não caiam em conto de vigário, né? Para que elas não achem que tudo é assim, é muito simplificado, porque não é. A Itália é um país burocrático, bem como o Brasil, né? E para que vocês deem um passo, por exemplo, para vir para a Itália, estando em processo de cidadania via judicial, já tendo o processo protocolado, se certifiquem, chamem o Andrew, chamem o Piccolo, Estúdio Piccolo, se informem, o que a gente puder ajudar também, né? Não é minha especialidade, eu não sou uma advogada, mas o que a gente puder ajudar também, o que nós pudermos ajudar através da associação, nós estamos à disposição, e o objetivo nosso é esse, é transparência, informação com fonte e segura, para que o italiano nascido no Brasil, né, o italo-descendente, possa realmente chegar à informação de maneira, né, mais fluida. Agora eu vou ler aqui, doutor André. Ah, sim, a nossa presidente está dizendo aqui minha função na Patrimônio Italiano, eu sou uma conselheira, né, da Patrimônio Italiano, então, e abracei essa causa realmente com todo o coração, com todo o amor, porque realmente acredito na causa. Eu sempre acreditei que se nós não estamos unidos, divididos é muito fácil nos dominar, Uhum. né? Até então, nós estávamos muito divididos. Nós precisamos nos unir para que a gente possa combater esses avanços, né, que teve esse ano, que o decreto foi o maior deles, que é tirar os nossos direitos, né, e outros que venham. Então, nós precisamos nos unir, nós precisamos criarmos uma rede de apoio entre nós, profissionais que trabalhamos com a cidadania, mas não só. Todas as pessoas que têm a cidadania reconhecida e os que estão a caminho de reconhecer a cidadania. Precisamos nos unir para que a gente possa combater esses avanços nos cortes dos direitos dos ítalos descendentes. Por quê? O meu, como o seu, como o de todos que estão aqui assistindo essa live, os nossos antepassados saíram da Itália sem absolutamente nada. Levaram a cultura, a culinária da Itália para o mundo inteiro, né? Quanta cultura e quanta culinária nós temos no Brasil, né? Essa semana a Itália foi premiada aí, né? Com a questão me foge o nome agora em italiano, em português. Mas, enfim, com relação à culinária italiana, mas quem promoveu a culinária mundo afora foram os ítalos descendentes. Né? Uhum. Não foi a Itália que pagou para ir lá promover a culinária italiana, foram os ítalos descendentes. Então, a Itália deveria ter orgulho de todo esse histórico que nós promovemos. Nós não, mas os nossos antepassados promoveram, né? E nós promovemos ainda hoje, mundo afora. E nós só vamos conseguir isso se nós estivermos unidos. Não é, Andrew? Não, sem dúvida. Até existe o Montesquieu já dizia, né? Muitas pessoas que, ou seja, que têm o poder tendem a abusar. Então, foi justamente o que aconteceu com esse governo. Eles retiraram, tentaram tirar, porque a resposta será dada pela Corte Constitucional. Até porque o controle de constitucionalidade aqui na Itália é posterior, diferentemente do Brasil, que provavelmente no Brasil, por incrível que pareça, essa questão já teria caído, porque qualquer deputado ou senador pode impetrar o mandado de segurança do Supremo, atingindo, por exemplo, um projeto de lei. Aqui não, é sempre um controle posterior, que graças às famílias que acreditaram, acreditam nos advogados que promoveram essas ações, que se levaram em Torino e também no Tribunal de Mantova, que essa questão finalmente vai ser ali decidida na Corte Constitucional. Mas, de fato, é importante que essa mensagem, de fato, seja trazida, porque tem que também tirar as pessoas, ou seja, os italianos que estão no exterior, dessa comodidade e também demonstrar aos mesmos a necessidade da luta em conjunto. Porque a cidadania não é um passaporte. Inclusive, nós temos que salientar, o passaporte é um documento de viagem. Exato. Ou seja, muitas pessoas falam que está o passaporte. Não, pode ser um passaporte valioso, você pode entrar em diversos países,
Mas a cidadania não é passaporte. Passaporte é documento de Exatamente. viagem. A cidadania é muito mais que isso. É aquilo que você carrega, é a sua origem, é o seu direito, ou seja, ilimitado, que permite você exercer os seus direitos civis. E através dessa conscientização é que nós podemos trazer muitas pessoas, inclusive trazer mudanças no parlamento, que é uma Exatamente. grande importância para todos nós. Eu sou uma profissional, Andrew, que o meu cliente, quem está assistindo aqui hoje sabe, quando eu falo de direitos, eu falo muito de deveres, né? Uma vez que nós obtivemos o reconhecimento de uma cidadania originária como a nossa, né, que nós somos descendentes, uma vez, ou não só, né, porque eu tenho clientes que têm a britânica por tempo de residência, mas uma vez que nós obtivemos uma segunda cidadania, uma terceira cidadania, nós deixamos de ter responsabilidades somente com o Brasil. Nós passamos a ter responsabilidades também com esse outro país. No caso da italiana, né? Nós, a partir do momento que obtivemos o reconhecimento da nossa cidadania italiana, nós mudamos o Estado Civil no Brasil, devemos atualizar na Itália. Tivemos um filho no Brasil ou em qualquer outro lugar do mundo, temos que registrar imediatamente esse filho na Itália. Porque depois se acontece uma coisa como aconteceu agora, a gente não pode reclamar, né? Exatamente. Porque realmente nós fomos pegos de surpresa numa situação atípica, que ninguém esperava. Todo ano saía uma assessoria, ficava falando que a cidadania ia acabar, tal. Tinha virado meio que uma piada, né? Pronta isso. Mas dessa vez aconteceu. Né? E ninguém estava esperando por isso. E muitas pessoas, eu que trabalho muito com serviços consulares, né? Porque eu comecei lá em 2002, eu que trabalho muito com serviços consulares e que faço isso todo santo dia, eu estou sempre nos stories do meu Facebook, do meu Instagram, do meu Facebook, estou sempre batendo na tecla. Mantenham o Estado Civil em dia, mantenham. Nasceu o filho, registra na Itália imediatamente. Mudou de endereço, faça uma atualização do AIRE, porque essa é a tua. Você tem um benefício, sim, né, de ser cidadão europeu, de poder morar na Europa, usufruir de vários benefícios. Mas você anda em paralelo a isso a obrigatoriedade de manter as suas obrigações também, né? Então, assim, essa é uma coisa que faz parte da nossa missão, né? Na nossa empresa. A gente sempre fala muito sobre isso. E você levantou uma questão muito importante. As pessoas confundem muito, né? Cidadania com passaporte. Passaporte, você nunca precisa emitir ele se você não vai viajar, né? Uma Exatamente. vez que você teve a cidadania reconhecida, no Brasil agora começaram a fazer as carteiras de identidade, né? Você pode, se você não quer ir viajar, basta que você faça a carteira de identidade ou solicite no Comune o seu certificado de nascita. Esse sim é a prova que você é um cidadão italiano, porque nós temos também, aproveitando aqui o gancho, né? A gente que faz AIRE, né? Muitos AIRES, a gente recebe muitos clientes que fizeram cidadania italiana no Brasil através dos consulados italianos, e aí quando a gente vai escrever essa pessoa no AIRE no exterior, ela tem um passaporte italiano, mas ela nunca teve um ato transcrito na Itália. Porque Exatamente. ou o consulado esqueceu de mandar, ou porque o consulado mandou, mas o comune esqueceu de transcrever. Ou seja, ela nunca foi italiana. Ela tem um passaporte, mas na prática ela nunca foi italiana reconhecida, né? Porque italiana ela já nasceu. Mas esse reconhecimento não efetivou de fato, né? Porque não foi transcrito o ato de nascimento. E ninguém melhor que você para confirmar isso que eu estou falando, né, Andrew? Não, 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 inclusive, com essa questão da necessidade ali, da questão de. Claro que é uma questão, o governo cria uma situação para registrar os filhos menores que querem colocar um status que, ou seja, não existe. Ou seja, a pessoa cittadino dalla nascita, ou seja, é cidadão do nascimento, teve o status filiationis, teve o nascimento, ou seja, é reconhecido por si só como algo originário. Quiseram criar uma situação de constituição de um status que ali poderia não se transmitir. E nessa questão de registrar filhos menores, criou essa questão também das pessoas atualizarem o AIRE,
Ou seja, e nessa situação que muitas pessoas estavam ali, estão ainda, numa zona cinzenta, para não dizer assim, no limbo. Inclusive, uma das situações que nós atendemos uma cliente no nosso escritório foi que ela foi reconhecida italiana perante o consulado, foi especificamente de Minas Gerais, e a certidão dela nunca tinha sido transcrita, isso por cerca de 8 anos. Ela nos contatou, aí nesse caso, o que nós tivemos que fazer? Eu não vou nem tentei comunicação, nem busquei comunicação, porque eu já acho, passar um determinado tempo, uma vergonha não ter transcrição. Porque a gente sabe que o papel do, É, do consulado funciona muito como os correios. A obrigação de transcrição cabe ao comum. Então não importa estar no exterior, essa obrigação cabe ao comum. Desse modo, fizemos uma difida contra o comum, em cerca de 3 dias a certidão estava ali transcrita. E quantos menores que foram registrados que não tem, a pessoa não tem a certidão de nascimento. Tem aquele ato uhum, declaratório do consulado, olha, foi reconhecido italiano, mas o documento ela nunca teve. Mas exato. isso que é bom, quando as pessoas começam a se conscientizar, saber que existem direitos, bem como obrigações, ela acaba se movimentando. Eu vejo também a estrutura da Europa também se baseada nisso, porque as pessoas, eu vejo com uma consciência muito grande dessas questões das suas obrigações aqui na Itália. É, inclusive, nós vemos aí, muitas vezes, se você mexer num pelo, as pessoas aqui já começam a se mexer. Tem manifestação, tem isso. Então, as pessoas que estão no exterior precisam se motivar e buscar esse entendimento que com esses direitos. A própria juíza do caso de Verona, ou seja, ela não mediu a situação. Olha, é um italiano que mora no exterior. Ah, não, tem menos direitos. Não, ela falou assim: o comune, você tem obrigação de que essa pessoa tenha seus atos transcritos de modo efetivo, porque é uma extensão de um direito já que nasceu, que teve a fonte com o seu nascimento. Então É não uma pode ter omissione, essa limitação. é uma omissione di atto d'ufficio, né? Exatamente, Considerado isso, não? exatamente, exatamente, Exato. É isso, né? A Patrimônio disse aqui: direitos nascem de deveres exatamente. cumpridos, né? De deveres cumpridos, exatamente. Se a gente não cumpre com os nossos deveres, como é que a gente pode querer reclamar os nossos direitos, né? Então, assim, eu, como trabalho muito próximo com a comunidade italo-brasileira, eu tenho pessoas de outras nacionalidades também, mas mais com os brasileiros, né? E eu sempre chamo de comunidade, porque eu gosto desse termo. Nós precisamos pensar em comunidade, porque enquanto a gente não pensar em comunidade, se a gente pensar, eu resolvi meu problema, tá tudo certo, nós vamos sempre sermos pegos de surpresa, como nós fomos esse ano aqui na Itália. E somos todos os dias no Brasil. Então, nós precisamos mais ter essa mentalidade de comunidade, de união, porque dessa maneira a gente pode requerer mais, né? Reivindicar mais direitos, reivindicar mais coisas que nos beneficiem, né? Então, assim, a Patrimônio nasceu com esse objetivo, né? Eu abracei a causa quando a Fabiola me convidou, e eu acho que o caminho é esse, não só com a Patrimônio, mas com a Nat Italiani, que é uma associação mais específica para advogados, né? Então, assim, todas elas têm a importância e uma pode ajudar a outra e todos nós podemos crescer mais juntos como comunidade e nós podemos ser mais fortes para que a gente possa lutar contra essa vergonha que aconteceu aí, né? E trazer de volta os direitos que nos pertencem, né? Que é o direito da cidadania originária. A Adriele perguntou aqui o que fazer quando não foi transcrito, mas o doutor Andrew já respondeu. Como a Frigi, o Anderson perguntou aqui, como eu sei se foi transcrito? Anderson, você deve contatar o Comune e solicitar o seu certificado de nasta ou extrato per riassunto dell'atto di nasta, que é a certidão integral. Se o Comune te responder que não tem,
né? Eles vai te responder se foi ou não foi transcrito, né? Mas a gente pode contatar o Comune para você, você é nosso cliente, né? A gente pode ver isso para você, tá bem? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui para a gente encerrar a nossa live. Tem mais perguntas, ficaram mais perguntas para trás, mas a gente tem bastante participantes aqui. Depois, se ficou alguma pergunta para trás que não tenha sido respondido aqui na live, mas eu acredito que não, tá? Porque todas as perguntas que entraram foram perguntas que o próprio Dr. Andrew depois foi falando sobre o assunto, né? Então, se ficou alguma coisa, vocês podem me chamar no privado e a gente leva a pergunta para o doutor Andrew para que seja respondida, ou vocês podem contatar ele diretamente, tá bem? Doutor Andrew, muitíssimo obrigada pelo tempo, pela disponibilidade, por estar aí, né, batalhando, trabalhando em favor da nossa comunidade, por ter aceito o meu convite para participar desse evento em Londres, que a gente vai tratar de assuntos bastante específicos, né? É, e eu gostaria de, né, que você, não posso te chamar de senhor porque você é Não, muito mais jovem que eu. Ah, gostaria que você colocasse as suas considerações finais para que a gente possa, né, encerrar essa live e aí, né, ir descansar um pouquinho, né, porque o nosso dia é bastante corrido. eu sempre carrego comigo o grande professor Francesco Carnelucci, é um professor de direito processual, civil, também na área penal. Ele teve, de fato, um envolvimento direto com o processo civil aqui na Itália, ou seja, um dos grandes, o maior influente nesse sentido, que também gerou influência no Brasil. Ele sempre disse que se as leis fossem necessárias, por si só, não haveria necessidade de juízes. Eu acrescento, se as leis também não fossem necessárias, não haveria necessidade também de advogados, e também de pessoas que cooperam com o nosso setor. Então, o importante é que eu digo para as pessoas, primeiro, confiem no trabalho dos advogados, das pessoas que estão. Claro que nós temos também que fazer essa análise. Existem pessoas que trabalham de forma muito correta, ou seja, tanto na esfera judicial, tanto na esfera administrativa. Então é bom sempre fazer uma pesquisa nesse sentido e confiar na justiça, principalmente, que a justiça está disponível. Se fosse por si só uma recusa, se essa família em específico não acreditasse na justiça, não haveria essa decisão com relação ao TAR. Também conversando com o advogado Piccolo no escritório, se também houvesse a necessidade de um recurso, nós iríamos ao Concílio de Estado, ou seja, apresentar essa. Claro, eu não sou advogado cassacionista, mas como o advogado Piccolo então existe também essa possibilidade. Mas é sempre acreditar na justiça. Ter em mente os direitos que nós carregamos, que os direitos que nós somos, na verdade, uma fonte que leva a nossa origem, as nossas características como cidadão italiano em todas as partes do mundo. Então, essa é a mensagem que eu gostaria de deixar. Agradecer mais uma vez pela oportunidade. Estarei, inclusive, aprofundando mais sobre essas questões também ali em Londres, sobre essa linda participação, que será ali também com outros colegas. E acreditamos sempre que essa união entre todos nós trará uma grande força para o mundo da cidadania. Muito obrigada. Eu é que agradeço. É uma honra para mim poder receber você aqui, né? Antes do nosso evento, para a gente estar esclarecendo essas questões aí, que são bastante importantes para a nossa comunidade. E a Patrimônio Italiano está dizendo: grazie, Andrew e Angela, siete stati molto chiari. Andrew, ti aspetto
ti aspettiamo in patrimonio italiano, quindi Grazie, c'è grazie, già un grazie invito dell'invito. formale e ao vivo, ao vivo na live, enfim, para que você venha compor o nosso, né, o nosso patrimônio vivo Sim, italiano. E eu quero agradecer realmente de coração, porque assim, também quero falar, né, Andrew, e mencionar a aba que você faz parte de uma rede muito importante, né? Que é a ABA, que é a Associação Brasileira de Advogados espalhados pelo mundo, e o Andrew é vice-presidente da Comissão de a Cidadania cidadania. Italiana, né? Então, assim, é, não é à toa, gente, vocês que estão assistindo aqui, que eu convidei o Andrew para fazer parte desse evento. Por quê? Porque ele faz parte de um grupo de advogados que brasileiros, né? Exatamente. Embora o Andrew esteja aqui na Itália, já é um advogado estabilido na Itália, mas tem outros advogados que estão no Brasil, que Sim. trabalham com cidadania como eu trabalho como assessora, né? Mas que não estão na Itália, então eles trocam ideias, enfim, a associação é muito bem organizada. Se você quiser falar um pouquinho sobre a associação também, Andrew, você está convidado. Claro, a ABA é uma associação muito importante, além de ser composta prioritariamente por advogados brasileiros, também existem advogados estrangeiros que fazem parte da associação. Então, existe um network muito grande, até mesmo por questões relacionadas a outros países. Então, tem advogados inscritos na Suíça, na Inglaterra, tem advogados inscritos nos Estados Unidos. E é um network porque nós sabemos que hoje a informação, a necessidade, as pessoas até mesmo citando essa questão de italianos no exterior. É uma grande professora da Universidade Bocconi, que é uma das universidades mais importantes aqui na Itália, escreveu um artigo chamado A Fuga dei Cervelli. Ou seja, as pessoas têm o direito de morar, de buscar uma situação melhor, uma qualidade para os seus filhos, onde quer que eles estejam. Então, o atendimento também de advogados se dá nos quatro cantos, ou seja, a necessidade dessa comunicação é muito importante. E na aba nós também visamos isso, divulgar, mostrar a necessidade de defender também a questão da cidadania italiana, envolvendo também outras temáticas, como também imigração, também setores específicos ou áreas também em todo o mundo, mas o importante é isso, que a união entre temas, principalmente aqui com relacionados à cidadania italiana, seja elevada a um grau muito grande, alcançando centenas de milhares de italianos ao redor do mundo. Ótimo. Eu convido todos vocês que participaram aqui, que acompanharam a nossa live, a se inscreverem, a se associarem à Associação Patrimônio Italiano, tá? Que é uma associação que visa reunir a comunidade, o máximo de pessoas possíveis, para que a gente possa ganhar força e ter voz como italianos nascidos no exterior. Nós não temos voz. Nós precisamos ter voz e voz se faz com número, né? Não se faz com uma pessoa gritando, se faz com um número de pessoas. Então, eu convido a todos vocês que estão participando dessa live que se inscrevam, me procurem caso vocês queiram se inscrever. Eu vou orientar vocês de como vocês vão fazer isso. A Patrimônio Italiano, porque o objetivo é nós formarmos uma grande família, um grande patrimônio, que é o que nós somos, um patrimônio vivo, e aí sim, com um grande patrimônio, uma grande comunidade, a gente poder dizer, olha, nós existimos, né? A partir do momento que nós somos uma grande comunidade unida, nós podemos mostrar para o governo italiano, nós existimos, nós não somos aquelas pessoas, né, que vocês escrevem nos jornais todos os dias. Nós não somos essas pessoas, nós somos uma grande comunidade, nós somos i cervelli, Exato. né? I cervelli che possono servire all'Italia in futuro,
que hoje estão fora da Itália e que podem, dependendo, né, do acolhimento da Itália, podem sim vir para cá. Muitos já vieram, né? Eu moro no Vêneto. No Vêneto está cheio de cervelli. Muitos, né, brasileiros com cidadania italiana, italianos nascidos no Brasil. A gente tem que mudar esse termo, né? Italianos nascidos no Brasil, que é o correto, que já estão aqui trabalhando na Itália. Então, assim, mas como bem você disse, né, Andrew, se essa pessoa ela escolhe morar num outro lugar, não tem que haver impedimento, porque Exatamente. um italiano pode se expostar, ele pode ir viver onde ele quiser. Né? A cidadania italiana, o direito à cidadania, não pode estar vinculado a ter que vir morar na Itália. Não, Eu acho isso um absurdo. inclusive o governo tinha que agradecer, porque até utilizando o tema patrimônio. É graças às pessoas que estão no exterior que o Exato, patrimônio italiano, ou seja, as nossas qualidades, a história, são levadas e alcançadas a outras pessoas. Se não existisse esse patrimônio levado no exterior, a Itália não seria reconhecida. Mas é exato. graças à imigração que chegou, foi na América do Sul, Estados Unidos, Canadá e diversos outros países, que levou a informação sobre a cidadania, os nossos direitos aos quatro cantos do mundo. Então, na verdade, o Tajani tinha que agradecer todas as pessoas que levaram o patrimônio cultural a todos. Ou seja, isso ele não relevou. Il Made in Italy non sarebbe nulla se non fossi i discendenti, vero? Exato, exato. Sem dúvida. Muitíssimo obrigada mais uma vez, de coração. Enfim, Obrigado a você. nos veremos em breve, pessoalmente. Eu agradeço todo mundo que esteve aqui participando da nossa live. Divulguem, né? Vou deixar ela salva para que vocês possam enviar para outras pessoas. Quem quiser se associar à Associação Patrimônio Italiano e fazer parte desse patrimônio vivo, falem comigo, né? Sigam lá o nosso perfil. E, de novo, Andrew, muitíssimo obrigada. Não, obrigado mesmo, obrigado mais uma vez à sua pessoa. Também um abraço a Leardini e que vocês também sejam instrumentos para que levem todas as considerações necessárias às pessoas que estão no exterior e essa necessidade de agrupamento, para que nós possamos a cada dia ter mais vitórias. Certo, muitíssimo obrigada. Obrigado, viu? Tchau, tchau para Um todo abraço. mundo. Tchau, tchau.